sonho? Esse calorão da pleura, eu chegando na firma para trabalhar do jeito correto, condizente com esses 200 graus na sombra? Opa, tudo bom? Eu sou o Fábio Tito e posso dizer que hoje o Segue o Filme ajudou a realizar este sonho depois de mais de 10 anos trabalhando aqui na Globo. Eu gosto muito do que eu faço, mas se eu pudesse nesse calorão vir pra firma com essa roupinha de errar no verão, depois de emendar uma piscininha, meu amigo, a vida seria bem mais colorida. Mas como aqui dentro tem ar-condicionado e dizem que isso continua sendo um trabalho sério, pronto, vamos lá. Já deu pra se ligar que o assunto do Segue o Fio de hoje é essa onda de calorão que chegou no Brasil, né? Pra mim foi a licença poética perfeita pra meter esse louco aqui na firma. Mas você quer saber até quando vai essa onda, como é que os meteorologistas explicam esse calor absurdo e também ver o papo mais informal que eu bati com a nossa colega aqui do JN, que faz o tempo, a Eliana Marques? Então fica aí que eu já te mostro. Mas antes, não esquece de seguir o Jean no YouTube, ativa a sineta pra receber aviso quando tiver coisa nova por aqui e também dá seu joinha no final se você curtiu o vídeo, beleza? Agora já é a vinheta? Roda a vinheta! Então, esse verão tava demorando a dar as caras, mas agora que veio, ele veio com tudo. E junto dele veio um meme que tá bombando agora nas redes sociais, não sei se você já viu, que tem a vibinha do momento, que é reage mulher, bota um cropped. A real é que a situação tá tensa mesmo lá pro sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina foram 5 dias seguidos de temperatura acima de 38 graus. Em Porto Alegre estão prevendo chegar a máxima de 41 graus Celsius no termômetro, não é na sensação não, no que seria a temperatura mais alta já registrada na história da cidade. A sensação térmica então, mano, nem se fala, chegou na casa dos 50 graus por conta daquela abafadinha gostosa, sabe, da umidade? Então, mano, eu tô aqui no ar-condicionado e tô com calor só de falar. Nos países vizinhos ali, Argentina, Paraguai, Uruguai, a situação também tá braba. Não sei se você viu outro dia, mas o calor foi motivo de um apagão em Buenos Aires. Sabe por quê? Era tanta gente usando ar-condicionado em casa e nos escritórios que deu blackout. Foram quase 750 mil casas sem energia nessa queda. Isso aí foi na capital, mas em outra cidade argentina, Santa Isabel, rolou uma invasão de milhares, quiçá milhões de besouros, porque era besouro pra caramba, eu duvido que alguém for lá contar. Sabe como é que é besouro em espanhol? Cascaduros. Isso porque o calorão bagunçou o ciclo de vida desses insetos. Antes de serem besouros, eles são larvas que moram embaixo do solo, e aí quando chega o calor, eles se transformam em besouros e saem voando para reproduzir e depois morrer. Eu sei que entre os meteorologistas o que se fala é que ainda tem muito calor pelas próximas semanas. Você é do time que gosta do calor ou gosta do frio? Conta aí nos comentários pra gente. Mas antes, bora falar com quem entende? Eu troquei uma ideia com a minha colega Eliana Marques do Jornal Nacional, tá ligado? Se liga aí. Queria saber, Eliana, por favor, até quando vai essa onda de calor? Olha, é o seguinte, os meteorologistas estão falando que esse calorão aí que a gente está vendo nos últimos dias vai até o final de janeiro. Depois disso, na virada para fevereiro, a gente deve ter uma frente fria e trazendo um pouco de chuva, mudando um pouco o tempo e aí sim um refresco. Não significa frio não, até porque a gente está no verão, né? E fevereiro ainda vai ter outros dias quentes. A gente vai começar a ter um refresco mais duradouro só lá para março, que é quando vai terminando o verão e aí a estação já vai começando a ganhar também mais a cara do outono. Legal. E o que explica tanto calor assim? Olha, a gente tem alguns fatores aí, né? Então, no caso do sul do país, que é onde a gente está vendo o calor mais acentuado, com temperaturas em torno dos 40 graus e sensação térmica muitas vezes acima disso, o que está acontecendo lá é assim, a gente está com o céu muito claro, né? Com poucas nuvens, e aí você tem bastante sol mesmo, a temperatura sobe nessas condições. E por que poucas nuvens e céu claro? Justamente porque não está chovendo. Até no Rio Grande do Sul, 300 municípios decretaram situação de emergência por causa da estiagem prolongada já de meses, né? Há muito tempo eles estão com chuva abaixo da média. E o que é que está diminuindo a chuva lá no sul e fazendo com que o sol apareça mais e as temperaturas fiquem muito altas? Tem uma massa de ar seco e quente, só que a gente também está vivendo uma situação de laninha. O fenômeno laninha, ele diminui a chuva no sul do país. Então é um fenômeno oceano-atmosférico, né, que a gente fala, acontece no planeta todo. Ele muda o padrão da circulação de ventos e aqui no Brasil ele tem esse efeito de reduzir a chuva no sul e de aumentar a chuva em áreas do norte e do nordeste.
Então, e nessa época é super comum a gente ver um calorão ao longo do dia e chega uma hora que começa a virar, vem um monte de nuvem negra, começa e de repente arma aquele temporal, né? A gente vê muito isso aqui em São Paulo. Me ajuda então, Eliana, a reforçar os cuidados, né? Pra gente aproveitar a parte boa e também se proteger dos riscos que tem, né? Tanto do calor quanto das chuvas, dos raios, enfim. Tito, isso que você falou é bem o verão aqui no Brasil, né? Então esquenta muito, aí forma-se sim um temporal e aí até essa chuva, ela funciona como um regulador térmico para a temperatura não disparar demais, como a gente vê, por exemplo, em épocas mais secas do ano, às vezes na primavera, às vezes no outono, a gente vê temperaturas muito acima dos 40 graus, por exemplo, lá no Nordeste, no interior nordestino. Então no verão acontece exatamente isso, a temperatura vai subindo, 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 aí forma-se o temporal, cai aquela chuva forte, normalmente à tarde, até à noite, e isso daí funciona como um regulador térmico, depois da chuva até dá uma refrescada boa. Na quarta-feira à noite, por exemplo, aqui em São Paulo, tinha até um ventinho gelado depois do temporal, com mais de 8.000 raios, transbordamento de córrego e muitas ruas alagadas, granizo, ventania também, que derrubou muitas árvores, né? Agora, o que a gente faz para aproveitar, né, o verão? Então é assim, a hora que não está chovendo, que você está de fato ali curtindo o sol, não pode esquecer do filtro solar, isso sempre, né? Mas especialmente no verão. E também de hidratar muito, beber bastante água, né? Bastante suco. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso, né? Para evitar problemas como insolação, entre outros. Aí vem o temporal. Na hora da chuva forte, são os cuidados que muitas vezes a gente já sabe e nem sempre faz. Então, por exemplo, não ficar em lugares abertos, porque aí você pode se tornar um alvo de raio, né? Então, um campo de futebol, uma área, por exemplo, agrícola, né? Que você tem aí uma grande extensão e que você funciona ali, se ficar em pé como um para-raio, né? Então, quando estiver nesses locais muito abertos, a recomendação é você se abaixar e muitas vezes até colocar a cabeça entre as pernas numa posição, como se fosse uma posição fetal, agachadinho com a cabeça entre as pernas e segurando a cabeça com os braços, para evitar que você funcione como um para-raio. Se tiver num local com água, piscina, mar, começou a chover, as nuvens estão escuras, vê que é tempestade, que é temporal, sai fora, porque realmente pode ter um raio ali e causar problemas, né? A gente nunca sabe onde o raio vai cair e se ele vai atingir a gente. Então é isso, meu povo, bora aproveitar esse calor ao máximo, não esquece de se hidratar. Toma cuidado com o sol e com esses temporais também, segurança em primeiro lugar. Eu fico por aqui e até o próximo. Segue o fio. Fui. Tá, 3, 2, 1. Eu fico por aqui e até o próximo. Segue o fui.